Olá pessoal, meu nome é Diogo Godoy, dando sequência aí aos nossos vídeos de desenvolvimento com Java. Hoje nós vamos implementar aí, então a nossa interface com o AngularJS. No último vídeo a gente aprendeu a incluir o AngularJS como dependência do nosso projeto e deixamos ele funcionando, certo? Então hoje nós vamos dar continuidade aí ao desenvolvimento do nosso front-end. Eu abri aqui o meu código na versão 1.3, comitei lá no GitHub então essa versão aí para quem estiver pegando o vídeo nesse ponto. E nós fizemos aí o link então da dependência do AngularJS, criamos o nosso primeiro controllerzinho aqui do AngularJS, que é o chamado controller, fizemos o teste com a variável usuário e hoje nós vamos implementar então o nosso index.html. No index.html eu vou fazer o seguinte, eu vou criar duas divisões. Então, eu vou apagar esse ponto aqui, tá pessoal? Que isso aqui a gente utilizou apenas para o teste. Então, vou fazer o seguinte, vou reaproveitar, na verdade, eu vou apagar só o conteúdo aqui, E aí eu vou alterar aqui, por exemplo, para help app, certo? E aí eu estou apagando aquele conteúdo que nós utilizamos aí na aula anterior como teste, joia? Eu vou até fazer o seguinte, para facilitar, eu vou criar aqui, um H5, puxando lá aquela informação que nós utilizamos no controller, interpolando o Angular aqui, que vai ser o controller.usuário. Opa, faltou um L aqui, desculpem pessoal. Controller.usuário. Então a gente vai printar aqui. Eu vou fazer o seguinte, salvei o código, vou subir a minha aplicação aqui no Tomcat, para ver se está tudo funcionando. Não printou o nome do usuário, pessoal. Vamos ver por quê? Olha só, eu coloquei a interpolação fora do controller. Então, esse escopo aqui está fora da nossa div, fora do nosso controller. Então, para que a gente consiga fazer funcionar, no mínimo o H5 aqui tem que ficar dentro da div. Então, eu vou remover aqui os dois títulos e vou jogar eles para dentro da div. Agora a gente deve voltar a funcionar. Tá lá, puxou o nome do usuário. E aí nós vamos fazer o seguinte, eu vou criar duas divisões na nossa aplicação. Uma divisão eu vou colocar como se fosse um formzinho para a gente poder incluir um novo chamado. Eu vou colocar lá o assunto e a mensagem do chamado, por exemplo. Eu fiz uma colinha aqui antes da gravação do vídeo, para vocês terem uma ideia, mas eu vou explicar para vocês o código aí detalhadamente, certo? Então, vou jogar minha colinha aqui e vou explicar para vocês. Criei uma div, coloquei um style aqui com border, só para ficar mais bonitinho, para a gente poder delimitar essa div, vocês conseguirem ter o visual aí dessa delimitação. E aí eu falei o seguinte, olha, eu usei a tag, o data ngShow aqui. O data, pessoal, é só uma questão aí de complemento das IDEs. Tem IDEs que não reconhecem só a tag ngShow. Então, algumas IDEs utilizam a data ngShow. Quando ele vê o conteúdo data aqui, ele não vai considerar essa tag como um erro. No caso do NetBeans, nós não temos esse problema. Até a última versão do Eclipse que eu utilizei, se você não colocar a palavra data aqui antes, você vai ter um warning aí do teu Eclipse. Eu não sei se na última versão do Eclipse isso foi corrigido, já faz algum tempo que eu não utilizo o Eclipse, legal? Então, no caso do NetBeans aqui eu posso remover que eu não vou ter problemas não. Então eu estou falando o seguinte para ele, ele só vai exibir essa div para a gente se existir a variável chamado dentro do controller, tá joia? Então nós vamos ter que criar essa variável chamado aqui lá no nosso controller daqui a pouquinho. Tá? Se essa variável não existir ou ela estiver com um valor undefined, esse div todo será oculto pelo AngularJS automaticamente. Então ele não vai ficar visível na nossa página caso eu não tenha a variável chamado disponível no nosso controller, tá joia? E aí eu estou falando o seguinte, criei um label aqui, chamado ID e coloquei o conteúdo ID na label. Aí eu criei um input de type number, o ID dele aqui, e aí eu falei o seguinte, olha, o ngModel desse input é controller.chamado.id. Percebam que é o mesmo
objeto que eu estou utilizando aqui, ó, certo? Só que eu estou pegando o conteúdo ID desse objeto e eu estou exibindo aqui nesse input. E, por fim, eu vou falar o seguinte, olha, esse input está disabled. Ele não pode ser alterado, um ID nunca pode ser alterado. Quando a gente criar um novo chamado no banco de dados, o banco de dados vai gerar uma ID para a gente e vai retornar esse ID para a gente. Então, o ID nunca será editado pelo usuário. Eu nunca vou poder criar um chamado informando o ID. O ID será gerado automaticamente, tá joia? Feito isso, então, nós vamos criar uma label também com conteúdo assunto, não tem segredo nenhum, e mais uma input, só que agora do type text, que é o chamado assunto. Então aqui nós vamos colocar o seguinte, ó, vou apagar a data aqui para facilitar, controller.chamado.assunto vai ficar no ngModel. Então ele vai ficar linkado, esse input vai ficar linkado com essa propriedade aqui deste objeto no nosso controller do AngularJS, tá joia? Isso aqui, pessoal, é tudo sobre AngularJS. Se você não conhece, recomendo aí que você pesquise na internet, que você veja a indicação que eu fiz no vídeo anterior aí sobre os vídeos do Rodrigo Branas, tá joia? Bom, vamos lá. Vou criar mais uma label aqui que eu vou chamar de mensagem e agora eu vou criar uma text area. Coloquei aqui 4 rows de altura, dei o ID para ela e falei o seguinte, olha, o model dessa text area é controller.chamado.mensagem. Então perceba que com o objeto chamado nós estamos trabalhando com 3 propriedades, ID, assunto e mensagem, tá joia? E aí eu vou criar 2 botões aqui, ó. Um botão que é o salvar. O botão salvar vai chamar pra gente, lá no controller, a função salvar. Nós vamos ver como é que vai ficar o nosso controller já já. E o botão cancelar, o que ele vai fazer? Ó? Ele vai chamar o nosso controller lá, passando o valor undefined para o chamado. Então o que vai acontecer, pessoal? Essa variável aqui vai ficar, esse objeto vai ficar como undefined e toda essa div aqui vai ser oculta quando eu clicar no botão cancelar. Automaticamente a gente está fazendo isso aqui no ngClick. Essa é a tag que a gente está utilizando aqui, certo? Então vou salvar aqui o conteúdo. Se eu tentar visualizar o código agora, olha o que vai acontecer. Nada. Porque a div ficou oculta. Porque o meu conteúdo lá é undefined, certo? Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou dar continuidade aqui, criando a segunda parte do nosso HTML, que é mais uma div. Vou separar aqui, então essa div aqui ficou com esse ngShow. Vou criar uma outra div aqui, ó. E vou colocar minha outra colinha aqui para vocês entenderem. Ó. Nessa segunda div, o que eu estou fazendo? Ó? Eu estou criando então uma div, estou colocando uma outra borda aqui para separar o conteúdo dessa div visualmente, depois a gente vai conseguir visualizar isso na tela. Estou falando para ele o seguinte, olha, só exibe para a gente essa div se lá no controller o objeto chamado estiver como undefined, ou seja, eu estou negando aqui a expressão do chamado. Então, como é que isso vai funcionar? Se eu fizer assim, sem a negação, ele vai fazer o seguinte, olha, eu só vou exibir se tiver o conteúdo chamado. Se eu negar, ele faz o contrário. Ele só vai exibir para a gente essa div se não tiver o objeto chamado. Então, isso aqui é um operador not, ok? Legal. Dentro dessa div, então, estou criando um botão aqui, ó, que vai se chamar novo chamado, ele vai ter um labelzinho aqui de novo chamado, e vai chamar para a gente a função do controller que é novo. Eu estou explicando rapidamente, pessoal, porque o Angular não é o foco aqui do nosso desenvolvimento no nosso canal, tá joia? Então, estou considerando que você está entendendo todo esse conteúdo já sobre Angular. Se você não estiver entendendo, por favor, verifique aí as nossas indicações sobre o AngularJS. Vamos lá, então. Estou criando agora uma tabela. Vou colocar uma border 1 aqui só para a gente poder delimitar a tabela. E eu vou usar agora a tag ngRepeat. E eu vou falar para ele o seguinte, olha. Com o controller .chamados, percebam que chamados é um outro objeto. Esse aqui é um objeto, esse é outro. Esse aqui é uma lista de chamados que a gente vai trazer lá do back-end com o método get da nossa API REST. E aí eu estou falando o seguinte, ó, com cada um dos chamados, coloque para mim na variável chamado. Estou fazendo uma espécie de for aqui. O Angular 1 chama de ngRepeat. Criei aqui, ó, o header da nossa tabela, ID, assunto, mensagem e as opções de cada
chamado para a gente poder trabalhar, certo? Criei mais uma linha aqui. E aí eu estou falando para ele o seguinte, olha, chamado ID, chamado assunto, chamado mensagem, e aí ele vai printar aqui 3 opções para cada chamado para a gente, ó. Cada clique ele vai chamar aqui, ó, o alterar chamado, deletar chamado, que vai ter o labelzinho excluir, e mais um aqui que é o concluir chamado, tá joia? Percebam que aqui eu posso fazer o seguinte, ó, a minha colinha está errada, olha só. Eu vou remover aqui, ó, o data ng repeat e vou passar ele, na verdade, para esse conteúdo aqui, ó. Então, o que eu vou repetir, na verdade, é só a linha e não a tabela inteira, tá joia? A minha cola tinha um erro aí, pessoal, desculpem. Então, a gente vai repetir isso na linha, tá joia? Então, é isso. Acabou aí o nosso front-end. A gente já consegue testar ele assim que a gente implementar o nosso controller. Então, agora a gente vai implementar o controller passo a passo para ficar um pouco mais detalhado aí, certo? O usuário, então, nós já temos, nós não precisamos nos preocupar com ele. Eu preciso criar, então, um chamado lá no controller, tá joia? Então, vamos lá. Vou abrir aqui e eu vou criar, então, a variável self.chamado. Eu vou falar para ele o seguinte, olha, o chamado inicialmente é undefined. Ok? Eu não tenho nenhum chamado quando eu abro a tela ainda. Só se o usuário clicar em novo. Aí a gente vai disponibilizar para ele. Vamos ver o que mais que a gente vai precisar aqui. Ó. O chamado nós já temos o chamado. Nós vamos precisar aqui, ó, do controller.salvar, nesse caso, certo? Então eu já vou criar lá para a gente não esquecer. Ó. Salvar. O salvar, ele é uma function, certo? Depois a gente vai implementar ele aqui, tá bom? Vamos lá. Tudo que a gente vai precisar aqui inicialmente. Vamos precisar também do novo. Então, vamos criar uma função novo. Tem o salvar aqui. Vou criar antes aqui o novo. Vamos lá. Vou precisar aqui dos chamados, certo? Para a gente poder iterar e criar a nossa tabela. Os chamados, ele é um objeto, certo? Só que ele também é uma lista. Então, eu vou falar o seguinte, ó. Chamados é igual a um array vazio. Ele vai iniciar vazio, tá joia? Só que ele vai ser um array, ele não vai ser um objeto comum, ele vai ser uma lista, né? Salvei aqui. Vamos ver o que mais que a gente vai precisar aqui, ó. O chamado ele vai iterar aqui. Nós vamos precisar então do alterar. Vamos lá. Vou copiar aqui para facilitar. Vai ser o alterar. Vamos precisar do deletar e do concluir, certo? Deletar. E por fim, nós vamos precisar do concluir. Estão aí todas as functions que a gente vai precisar no nosso index. Legal? Então, finalizamos aí. Temos que implementar agora todos esses métodos aqui para a gente poder trabalhar com o nosso back-end. Joia? Vamos lá então, pessoal. Vou começar implementando o novo. No novo, nós vamos precisar o quê? Precisamos falar para o nosso controller que o chamado passa a existir. Lembre-se, quando ele for undefined, ele nem vai aparecer lá para a gente, certo? Então aqui no novo, a gente vai falar para ele o seguinte, ó, self.chamado é igual a um objeto vazio. Opa, objeto vazio. Ele deixou de ser undefined. O que vai acontecer nesse momento? O controller aqui, o ng-show, vai exibir para a gente essa div, que é onde estará o formzinho para a gente preencher, e vai ocultar essa outra div, que é a div da tabela. Percebam o truque aqui, pessoal. Tá joia? Então, nesse momento aqui, ele fez essa troca para a gente. Ok? Vamos criar também a opção
de alterar chamado. O alterar e o novo chamarão depois a opção salvar. Então, quando eu for alterar o chamado, o que eu vou fazer? Eu vou setar o chamado, ele vai deixar de ser undefined também, tá joia? Para qual informação? Para o chamado que a gente recebeu aqui, ó. Então, eu vou receber o chamado, vou passar ele para o back-end aqui. Back-end não, desculpem pessoal, para o Angular, tá? Não vamos confundir aí com o Java. Então, eu vou passar ele aqui para o meu controller e essa variável também deixará de ser undefined neste momento. Então, quando eu clicar no novo ou no alterar, eu vou deixar de ter essa variável aqui com o valor undefined, ok? No salvar aqui vem todo o truque. A gente vai verificar se ele é um objeto novo ou não. Se ele for um objeto novo, a gente vai chamar no back-end lá do Java o método criar, e se ele já existir lá no banco de dados, a gente vai chamar apenas o alterar. Como é que a gente vai fazer isso então? Vou pegar minha colinha aqui para facilitar para a gente. E vou usar o objeto, o service aí na verdade do Angular, que é o HTTP, certo? Eu vou passar ele aqui, ó. Percebam que para eu utilizar ele aqui, ó, ele está reclamando que ele não conhece, né? Então eu preciso injetar ele aqui, ó, na hora de construir o nosso controle. Tem que falar para o nosso controle o seguinte: olha, eu quero usar o service HTTP do Angular dentro do meu controller. Percebam que ele já não está mais dando erro aqui para a gente. Como é que a gente vai fazer então? Ó? Nessa chamada eu vou passar o método que a gente quer utilizar. O método que eu quero utilizar aqui, ó, é o post ou o put, de acordo com a informação. Eu vou usar o post sempre que o meu objeto for novo. Então eu vou falar o seguinte: olha, o método é post, porém, se eu tiver ID nele, ele vira put. Então aqui que está o truque, ó. Esse método aqui, ó, é essa variável. Estou passando post caso eu não tenha o ID, e estou passando put caso eu tenha o ID. Lá no nosso back-end, se a gente lembrar, nós temos a mesma URL, que é o chamados barra, porém a gente vai estar recebendo aí os dois métodos de maneira diferente. Aí, o protocolo será outro, será o post ou o put, de acordo com a necessidade. Para eu chamar lá, eu não vou ficar duplicando o código aí, por exemplo, da URL base. Então eu posso criar aqui um objetinho que vai ser um service, na verdade, que vai ser o URL base, certo? Concatenado com a URL que eu quero chamar. Como é que a gente vai criar esse URL base então? Antes de criar o nosso controller, eu vou criar um outro servicezinho aqui do tipo value, certo? Como é que a gente vai fazer então para a gente criar o value? Eu vou passar para ele duas informações no value então. O nome do value, que é o URL base, tá? Que é o nome que nós estamos utilizando aqui, ó. E também vou passar qual é o valor dessa URL. Então percebam que o value, eu estou passando aqui o nome da propriedade e o valor da propriedade apenas. Então eu tenho aqui toda a URL para não precisar ficar informando a todo momento. E aí eu vou fazer o seguinte: olha, eu não criei esse service aqui, eu vou pegar o nome dele, ó, e vou utilizar ele aqui, injetando junto com o service do Angular já existente. Ó. E aí eu passo a ter a URL base disponível para uso aqui dentro do nosso método salvar. Percebam então que esse é o único truque, certo? E aí eu vou fazer o seguinte: ó, depois que eu fiz a chamada da URL, eu vou passar data. A data é o conteúdo do que a gente quer mandar para o back-end. O que eu quero mandar para o back-end? O objeto chamado. Então, self.chamado será enviado para o back-end do Java. E aí eu tenho aqui um retorno de callback de sucesso, que eu falo o seguinte: olha, se der sucesso, atualiza para mim a tabela. E se der erro, vai chamar um método aqui, ó, ocorreu erro. Então eu preciso criar esse método também, que nós não criamos ainda, certo? Então eu vou criar aqui, ó, um métodozinho, e nesse método eu vou fazer o seguinte: olha, se der um erro eu vou apenas dar um alert aqui, não vou fazer um tratamento muito avançado nesse momento, tá joia? Só para a gente poder visualizar aí que ocorreu um erro inesperado, por exemplo, tá? Então, essa é a chamada então do salvar, ele está atendendo às necessidades tanto do novo quanto do alterar. Vou salvar aqui, e aí eu vou criar agora o método deletar. O método deletar, ele também vai fazer uma chamada ao service HTTP, só que eu vou modificar um pouco essa chamada, né? Então vamos lá. Ó. O que eu preciso receber no método deletar?
o chamado que eu quero deletar, certo? Percebam que aqui na index, ó, nós já estamos passando os chamados aqui tanto para alterar, para o deletar, quanto para o concluir. Então, vamos lá. No método deletar aqui, ó, eu vou passar o chamado. Recebi o chamado, vou setar o chamado aqui como o chamado que foi recebido. De vez de usar diz aqui, pessoal, eu vou mudar, vou usar o self para a gente não se confundir. Tá joia? Legal. Então vamos lá, ó. Recebi o chamado aqui, estou passando para o objeto chamado do meu controller interno, e aí eu vou fazer uma chamada ao serviço HTTP, só que agora eu vou passar o método delete, ao invés de put ou post. Agora ele vai ser o método delete. A URL é URL base, concatenado com chamados barra, então eu vou chamar o método delete lá do nosso backend, e eu vou passar aqui, ó, também concatenado o ID do chamado. Então, se nós abrirmos lá o nosso chamado controller do Java, só para a gente relembrar, nós temos aqui no método deletar, ó, o ID, que é a última informação que a gente vai receber, mais o path, que é os chamados. Então, só para relembrar, chamados barra e o ID que nós queremos, ok? Só para confirmar, eu acho que nós colocamos aqui no final, é muito importante a gente não esquecer, ó, uma barra. Então eu preciso mandar essa barra também na hora que eu fizer a chamada, ok? Então eu vou concatenar aqui no final, ó, uma barra. Tá joia? Então montamos aqui toda a nossa URL e vamos fazer a chamada com o delete. Aí eu falo o seguinte, olha, no callback de sucesso, se ocorrer o delete aí conforme o esperado, nós vamos atualizar a nossa tabela. E nós vamos dar uma mensagem de erro caso ocorra algum erro. Percebam que eu chamei pela segunda vez já o atualizar tabela, mas nós não criamos ainda essa função. Então vamos criar aqui já para a gente não esquecer. Depois a gente vai implementar ela, certo? Atualizar tabela é igual a function. Já a gente vai implementar essa função aí então. Percebam que quando a gente fez aqui o save, né, o salvar, né, passamos o post ou put e fizemos a chamada aqui do atualizar tabela. Aqui é a mesma coisa, após a deleção, a gente faz a chamada também do atualizar tabela. O concluir, eu não vou implementar nesse momento, porque lá no back-end a gente não criou nenhum método para fazer o concluir. Então, nesse momento, eu vou dar um alert aqui de to do, por exemplo, para depois a gente lembrar de implementar. Então, se a gente clicar no botão concluir, nós vamos chamar o alert aqui com a mensagem de to do, é a fazer. Legal? E por último, nós precisamos aí implementar então o nosso atualizar tabela. Vou pegar aqui da minha colinha, mas vocês vão entender facilmente aí. O que eu estou fazendo no meu atualizar tabela? Estou falando o seguinte, olha, vou usar o serviço aqui novamente do HTTP, do Angular, e eu vou falar o seguinte, olha, o método que eu quero usar é o get, e a URL que eu quero passar é a URL base mais os chamados barra. O que ele vai fazer para a gente? Ele vai chamar esse método aqui, ó, que é o list chamados. Ó. Lembrem-se, ó, no método get chamados, barra, eu tenho list chamados. Ele vai listar para a gente esses chamados aqui. Nós colocamos aqui no nosso HTML a informação ID, certo? Lá no nosso back-end, até então, nós não estávamos listando os chamados com ID. Eles estavam vindo todos com 0. Então eu vou acrescentar a informação aqui de um ID fictício por enquanto. Quando nós tivermos aí implementado o banco de dados, essa informação ela passará a vir do banco de dados, né? Então vamos lá, ó. Chamado 2, ID 2 e chamado 3, ID 3. Tá joia? Só fiz essa pequena alteração aqui no nosso back-end Java para ele trazer os IDs para a gente. Voltando aqui, o atualizar tabela então está chamando aí a URL base mais aquele método que nós criamos no back-end, que é o list chamados. Se der sucesso, ele vai fazer o seguinte, olha, o meu objeto, a minha lista chamados, vai ser igual a response.data. Response.data é o que vai retornar, é o JSON que vai retornar do nosso back-end Java. E aí eu falo o seguinte, olha, o chamado é undefined. Toda vez que eu atualizar a tabela, eu não tenho um chamado selecionado. Ele passa a ser undefined. E aí ele vai fazer todo o truque aqui pra gente de exibir uma div e ocultar a outra automaticamente. Isso devido ao TOI DataBind do Angular. Tá joia?
E se der algum erro, ele vai dar uma mensagem de erro para a gente. É muito interessante, pessoal, a gente iniciar o nosso controller aqui do Angular com a tabela já preenchida. Então eu não vou trazer a tela vazia para o usuário clicar no botão atualizar e aí sim eu vou preencher a tabela. Não, quando ele entrar na tela, eu já vou atualizar essa tabela. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou criar um método que eu vou chamar de Activate e ele vai ser uma função, certo? Esse método aqui, ele vai fazer o seguinte, olha, ele vai chamar o self-atualizar tabela. Poxa, mas o que eu estou ganhando com isso? Olha só, pessoal, terminou o nosso controller, no final eu vou chamar a função self.activate. Nesse momento aqui, ele vai rodar tudo que tiver dentro do Activate para a gente, e nesse momento eu vou atualizar tabela. Eu posso configurar várias informações aqui dentro do Activate, certo? Então, por boas práticas, eu deixo isso aqui no final do nosso controller para a gente fazer o startup do nosso controller. Então, quando eu iniciar a tela, ele já vai fazer a atualização da tabela para a gente. Feito isso, pessoal, vamos fazer o teste? Vamos ver se está tudo funcionando? Vamos lá. Então, voltei no meu browser aqui, atualizei. Olha só, ele já foi lá no back-end, já trouxe para a gente aqui ó, todas as informações. Vou dar um F12 aqui para a gente poder acompanhar no network. Ó. Então, eu vou chamar novamente aqui, vou dar um F5 na página, vou atualizar a página aqui. Ó, ele fez todas as chamadas para a gente. Inclusive, chamou o nosso método lá, get, chamando aqui ó, REST chamados. Ele fez a chamada para a gente, trouxe as informações, ó, veja só, todo o teste que a gente fez lá no último vídeo, no penúltimo vídeo, na verdade, né, pessoal? Nós temos aqui, então, feito automaticamente também pelo Angular. Legal? Então, vamos lá. Vamos fazer o teste agora das outras funcionalidades aqui. Ó. Eu quero, neste momento, por exemplo, incluir um novo chamado. Eu vou jogar um chamado igual a um objeto novo, ele vai me trazer o form vazio. Como que a gente fez isso aqui? Ó? Só relembrando, ó. No método novo, a gente falou, olha, o chamado é um objeto vazio, mas ele existe, então ele mostra a div que contém o form para a gente. Eu vou colocar aqui, ó, chamado de teste, certo? Eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou diminuir aqui. Lembre-se que a gente colocou lá no nosso back-end um sysout, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou abrir aqui o log para a gente conseguir visualizar. Vou limpar aqui para não confundir as informações. E aí, ó, vou deixar aqui atrás para a gente conseguir visualizar. E aqui eu vou colocar uma mensagem de teste. E vou falar o seguinte, olha, salva. Olha só o que chegou aqui no nosso back-end, pessoal. O chamado que a gente acabou de pedir para ele abrir. Nós não gravamos isso no banco de dados ainda, mas o nosso back-end já recebeu a informação. Percebam que quando eu terminei de incluir, ele já fez a atualização da tabela. Como não incluiu no banco de dados, não apareceu o ID 4 aqui para a gente. Legal, isso vai acontecer no futuro quando a gente desenvolver a parte de banco de dados. O novo chamado aqui, então, a gente percebeu que já está funcionando. Ó. Legal? Vamos ver se o alterar vai funcionar também? Alterar. Ó, ele já trouxe as informações aqui, ó, o ID, o assunto e a mensagem. Vou alterar aqui, ó, alterado. E aqui, mesma coisa. Legal? Vou salvar. Percebam que lá no meu back-end eu vou receber no outro método, então, ó, recebi no método alterar, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, só para a gente relembrar. Ó. Eu tenho o método create, que recebe o post, né? E eu tenho no put o update. Então, nós conseguimos aí tanto o create como o update já sem problemas. Falta a gente testar o método delete. Então, que vai ser o botão excluir aqui. Ó. Eu vou tentar excluir então o chamado de ID 3. Olha só que legal. Não está atualizando a nossa tabela aqui porque eu não estou gravando isso no banco de dados. Cada vez que eu vou no método list, eu estou trazendo os 3 chamados fixos lá no nosso back-end. Tá joia? Então, ó, eu vou tentar excluir aqui o 1. Ele excluiu 1. Eu vou tentar o 2 novamente. Ó. Ele repete porque os dados são fictícios, né? Mas percebam que eu estou fazendo já a comunicação entre o front-end e o back-end sem problemas. Por último, nós temos o botão concluir,
que nós estamos dando um alert aqui de to-do, porque nós não implementamos isso ainda lá no nosso back-end, certo? No Java não tem a opção concluir ainda. Nos próximos vídeos a gente vai implementar um pouco mais essa nossa aplicação. Bom, pessoal, é isso. Nós finalizamos aí então o nosso pequeno front-end. Nós vamos melhorar ele ainda um pouquinho aí conforme a gente for trabalhando com o banco de dados. E eu vou comitar então o código neste ponto com a versão aqui do nosso POM 1.4 para quem pegar os vídeos daqui para frente, tá bom? Eu queria finalizar o vídeo então, pessoal, fazendo uma indicação aí para vocês de um livro para vocês melhorarem a interface gráfica de vocês, para vocês desenvolverem telas mais bonitas. Eu li esse livro recentemente, gostei demais desse livro. O Sérgio Lopes, que é o autor, tá de parabéns. A Casa do Código aí trazendo sempre conteúdos muito legais pra gente. Eu não estou ganhando nada com essa propaganda. Na verdade, o objetivo aqui do nosso canal é realmente divulgar conteúdo, mostrar aí que a comunidade unida ela é mais forte, né, pessoal? Então, hoje eu venho trazer aí mais uma indicação para vocês, que é o livro da Casa do Código do nosso autor Sérgio Lopes. Esse livro é realmente excelente, pessoal. Bom, se você gostou do vídeo, peço que você clique no gostei, compartilhe aí com seus amigos de faculdade, amigos do trabalho. Nosso objetivo aqui realmente é sempre divulgar o conteúdo aí para a nossa comunidade, tá joia, pessoal? Muito obrigado pela atenção, se inscreva no nosso canal, siga a gente no Twitter e até o próximo vídeo, pessoal.